Olá, queridos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez no nosso canal Palavra que Salva. Eu sou o pastor Corejaba Santiago, pastor presidente da Igreja Batista Monte Oreb, localizada ali no bairro da Alvorada. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, mais um momento, para nós darmos continuidade a esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem colocado no coração do pastor. Nós falarmos da sua palavra em todos os aspectos da nossa vida, em todas as dimensões, em todas as áreas, tudo aquilo que transita ao redor da existência humana, da raça humana, que está ligado diretamente ao indivíduo, à sua família, às suas relações em grupos, aquilo que ele faz, o seu trabalho e todas as manifestações a respeito dele, com a base fundamentada na Bíblia. Então nós pegamos vários textos, vários teóricos, vários personagens bíblicos que vêm incrementar, através do exemplo bíblico, aquilo que Deus quer falar ao nosso coração através das mensagens. Então seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Você que não faz parte do nosso canal ainda, pode se inscrever, você não paga absolutamente nada. Você pode desfrutar dessa bênção e também replicar esses vídeos aí para outras pessoas, para que assim o nome do Senhor cresça, o nome do Senhor reine no meio das pessoas, no meio de nós, no meio da sua igreja, todos aqueles que assim buscarem com toda a sua força, seu coração, a sua alma e seu entendimento. Deus abençoe nesse momento a todos, tá bom? Vamos lá, eu quero ler a palavra do Senhor aqui em Gênesis, capítulo 12. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, do 1 até o verso 3. E eu quero dar início hoje, nessa segunda-feira abençoada que o Senhor nos dá na sua presença, de nós fazermos uma sequência de vídeos mostrando a família de Abraão, a família de Isaac e as demais famílias ali sendo apresentadas conforme a orientação e a direção do Espírito Santo na nossa vida, de uma forma bem relacional, bem peculiar, bem mais nossa, bem mais humana do que aquela imagem que nós temos e às vezes se faz de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, que torna-os, parece que meio que deixa o olhar da relação um pouco mais de fora. Isso deve ser levado em conta, sim. Por quê? Porque Deus ama famílias e quer que na sua existência as famílias caminhem de maneira equilibrada. E para isso é preciso uma condução, é preciso toda uma renúncia, é preciso toda decisões e escolhas que fazem parte desse ciclo de família. A família se inicia seu ciclo, vai até o desenvolvimento desse ciclo e também o declínio desse ciclo, formando novas outras famílias, tá? Então hoje eu quero falar dessa família de Abraão, quero começar a falar, porque não vai dar para falar tudo, mas eu quero começar a falar um pouco da família de Abraão, aí a família de Sara. Deus chamou Abraão para ele ir para uma terra distante, fazer uma peregrinação ali, e ali, a partir daí, esse start inicial, a vida de Abraão vai ter outros contornos que vão estar sob a direção de Deus, sob a direção do seu Deus, Deus poderoso. E nós podemos ver que o padrão familiar nessa época era um padrão endogâmico, era um padrão patriarcal. Além de ser patriarcal, ele era ampliado e ele era polígamo, ou seja, havia esse espaço de abertura do casal, com
outras, digamos que, concubinas, né? Porém, sempre se preservava o matrimônio principal, inicial. No caso aqui, Abraão e Sara. Você vai ver Agar, Quetura entrando aí nessa trama relacional, mas tudo privilegiava Abraão e Sara. Então, os conflitos conjugais nessa época, para a gente começar a ter um panorama de como essa família ela vai ela vai ter essa rotatividade, né? É que todas as tensões conjugais que supostamente poderiam acontecer entre o casal, ali os cônjuges, implicava sempre em questões de direitos e em questões de privilégio. Tanto que você vai ver alguns momentos, né, requerendo aí a questão da herança, brigando pela herança, motivo de conflito, né, de posse, então de autoridade nessa hierarquia. Então sempre esses conflitos eles vão desencadear nessa época aí, eles vão desencadear nessas questões dos direitos e nessas questões do privilégio. E aí a gente pode colocar como o principal conflito entre Abraão e Sara era a questão de Sara ser estéril, a esterilidade de Sara. Então nessa época, nessa geração, nesse momento histórico, esperava-se que as mulheres fossem bastante reprodutoras, né, e tal. Então era uma bênção de Deus a geração de filhos, né, e não poder ter, era considerada como uma maldição, né? Então esse é um dos principais conflitos nessa relação de Abraão e Sara. Outra coisa interessante é quando eu vou utilizar aqui o conceito para a gente começar a aprender o conceito de fronteira, né? Fronteira é aquela parte que divide um espaço de um outro espaço, um campo de um outro campo, né? Então, um exemplo mais claro, o nosso Brasil, ele faz fronteira com outros países, dependendo da região ali. Então, temos Venezuela, nós temos Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai. Então, são vários países que têm fronteiras aí com o nosso Brasil, o nosso país. Então, na relação conjugal, como é que seria isso? O núcleo, que é o Abraão e Sara, esse é o principal, e eles estabelecem uma fronteira que não é vista geograficamente, mas ela se estabelece na própria relação. Então, assim, um exemplo: ninguém além de Abraão e Sara podem habitar nesse espaço. Por quê? Porque eles são um casal, eles têm as suas intimidades, eles estão juntos, e o casamento é estabelecido e a fronteira é ele e Sara, e mais ninguém, né? Então, nos padrões sistêmicos, Abraão e Sara, nessa relação, eles constituem uma relação mais com fronteira aberta, né? Então, o que é essa fronteira aberta? Uma serviçal egípcia acaba entrando na relação dos dois, né? Eu não estou aqui para dizer quem é o culpado disso ou quem não é. Eu estou examinando a estrutura, examinando a situação, para que a gente possa ter, insights da nossa vida relacional, na nossa vida familiar, e assim a gente possa também ver o que nós podemos realinhar ou reorganizar na nossa vida conjugal, que pode nos ajudar, porque a Bíblia também ela trata dessas prevenções, né? E dá essa condição para nós, para que nós possamos reorganizar a nossa vida em todos os sentidos, em todas as áreas, como eu falei para vocês. Então, essa serviçal egípcia chamada Agar, ela entra na relação.
E quando ela entra na relação, olha só, eram dois, é o que a gente costuma dizer tecnicamente, é uma díade, né? Abraão e Sara. Aí forma, com a entrada de Agar, forma uma tríade, ou seja, um triângulo amoroso, né? Que já não é mais só de Abraão e de Sara, porque as fronteiras ficaram abertas e Agar entrou. Quando Agar entra, acontece uma mudança de hierarquia. Por quê? Porque até então aquele espaço era dedicado e reservado somente para aquele casal. E aí tinha a hierarquia naquele casal ali, Abraão como chefe da casa, Sara como esposa, que também está ali debaixo de uma missão, submissa ao seu esposo, Abraão, e ali estabeleceu-se a relação. Porém, quando Agar entra, ele muda. Por quê? Porque Agar, ela engravida, uma coisa que Sara não poderia engravidar, porque ela é estéril. E aí o que acontece? Como ela engravida, ela começa a chantagear a Sara, ao ponto de querer tirá-la da posição no qual ela está. Até agora, ou até aquele momento, ela era a matriarca daquela relação, junto com Abraão, que era o patriarca. Mas a sua posição, ela é ameaçada pela entrada de Sara, que quer o poder, quer a posição. Por quê? Porque ela concebeu um filho, da ponto de vista de Agar, ela se dá o direito de querer participar, que agora eu vou ter privilégio, agora eu não sou mais serva, agora eu sou esposa do patriarca, então eu sou ou segunda matriarca, mas eu quero minha posição, eu quero buscar minha posição, Então, o que aconteceu? A gente olha pelo lado de Abraão, pelo lado de Sara, Sara, ou pelo lado de Agar, Agar, aconteceu isso, e ocasionou toda essa situação, mas temos que ver os dois lados da situação. Até então, o lado de Abraão e o lado de Sara estava no equilíbrio, na homeostase. Por quê? Estava vivendo uma vida a dois, mesmo com os problemas que estavam vivendo. Quando Agar entra nessa relação e as mudanças de hierarquia começam a querer mudar, então instala-se uma crise sistêmica. Por quê? Porque aquela díade, que agora é uma tríade, tende a desequilibrar, Então vai buscar um certo desequilíbrio, vai alcançar um desequilíbrio na relação, porque agora são três, Então Abraão, ele também, quando se fala de Agar, que era uma serva egípcia, ela quer transformar-se numa concubina pela situação que aconteceu, mas a forma como Abraão vai até Agar não deixa de caracterizar um abuso, porque ela era uma serviçal egípcia, não era ela, não era o papel dela esse, mas sim o de Sara. Mesmo que Sara não tivesse condições de ter filhos, mas não era o papel de Agar isso, Então é uma espécie de um abuso da parte de Abraão com relação a isso, Então instala-se a crise ali na relação conjugal, Aí Sara, para tentar, porque agora a relação está desequilibrada, está em conflitiva, para ela tentar buscar um realinhamento e uma homeostase, um equilíbrio na relação, ela chega com Abraão e diz: eu vou colocar aqui contextualizando, ou ela ou eu, ou tu manda essa mulher embora ou eu vou, tô criando aqui uma situação, porque a gente não sabe exatamente o que Sara falou, mais na intimidade ali e tal, mas a ideia é essa, Então pressiona, e Abraão ficou omisso,
né, na situação. E aí não se sabe o que fazer. Nessa hora, quem toma e quem assume o centro de todas as coisas ali é a Sara, porque com essa decisão ela está supostamente tomando a direção daquela relação conjugal, porque não é que Abraão não tomasse, não é que Abraão não fosse capaz disso, mas o momento, a cena, o acontecimento, todas as situações fizeram com que Abraão ele ficasse um pouco desnorteado daquilo que ele ia tomar como decisão, né? E Sara acaba tomando esse momento ali, não tirando a autoridade de Abraão como patriarca, mas ela como matriarca, e vendo a situação em que seu esposo não tinha total condição, digamos assim, emocional para lidar com a situação, tomou as rédeas da situação para buscar a homeostase, o equilíbrio. E aí é quando Agar sai, né? E ela vai para um local ali que Abraão e Sara expulsam e vai para o deserto, né? A partir daí é uma outra situação. Mas então nós vamos ver aqui, Abraão com Sara gera Isaac, e Abraão com Agar gera Ismael. Então, por que eu quero que você veja isso? Porque depois nós vamos falar de Isaac e Rebeca, né? E Ismael. Como essas situações, quando não resolvidas, quando não sanadas, elas simplesmente vão se perpetuando na família, e aí viram um ciclo. As gerações que vêm, primeira, segunda, terceira, e assim desencadeando, vem em ciclos, e aí a gente consegue perceber que essas situações elas vão se repetindo no meio familiar, quando não trabalhadas e tratadas pela família de origem. Então esse é uma pequena entrada, uma pequena introdução que eu trouxe para vocês hoje de Abraão, Sara e Agar. No próximo vídeo a gente continua com mais alguns detalhes e depois a gente parte para outras famílias, tá? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você, guardando a tua casa, a tua família, teus filhos, né? Que você consiga sempre buscar o equilíbrio conjugal na relação e confiar no Senhor, agir, fazer cada um a sua parte, que Deus com certeza Ele vai estar conosco, garantindo a nossa vitória, garantindo que o seu amor está diante de nós em todo o tempo, e o que precisar o Senhor vai nos ajudar e está para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.